Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente no Alesp Cidadania. Eu sou Jeremias Gomes. Vamos falar de cultura, que é um assunto recorrente. A gente tem várias ações aqui na Assembleia Legislativa sobre esse tema. E hoje a gente vai falar com o pessoal do Instituto Cultural Arte e Vida. É uma organização social, eles estão em Barueri e promovem formação em artes, especialmente em dança, para crianças e jovens vulneráveis. Eu vou conversar com a Adriana Celi Castelo, ela é presidente do Instituto Arte e Vida, já está aqui com a gente, e também a Daniele Viegas, ela é educadora do Instituto. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu vou começar aqui com a Adriana primeiro, que é a presidente. Começa do começo dessa história que nasceu em Barueri, mas já é maior de idade, digamos, né? 18 anos de um trabalho de dança, né? Mas você já vem antes, né? Você tem uma história ligada à dança, né? Eu danço desde que eu me entendo por gente, né? Eu tive a oportunidade de fazer Escola Municipal de Bailado, passei pela Pássaro de Fogo também aqui em São Paulo. E aí continuei estudando, né? Fui fazer faculdade, graduação. Então, mas eu dou aula desde os 13 anos, né? Morava na periferia da Zona Leste e, inclusive, né, dancei muito tempo com o Valdinei, que trabalha aqui com vocês, um produtor incrível. E aí fui para Barueri, fui convidada para fazer um trabalho lá, então eu começo como recreadora, depois como monitora em dança, né? E eu começo a trabalhar com dança contemporânea, dança educativa para crianças e dança clássica. E aí eu fico lá por 15 anos, né? Lógico que durante esse período muita coisa acontece. 3 anos que eu já estava lá, a Marileusa, né? Marileusa Santos, ela abre uma ONG, as conhecidas ONGs, e ela me convida, me dá um espaço para fazer um trabalho de formação em dança. Uhum. E uma coisa que me atravessava muito como docente era ver várias pessoas talentosas, vários estudantes, vários adolescentes em situação de vulnerabilidade, adolescentes que vinham andando de outra cidade para fazer aula, porque não tinham dinheiro do transporte, pessoas muito talentosas e que não eram oportunizadas, né? Então, eu começo a fazer um trabalho de formação no sentido de multiplicar o trabalho da docência em dança. Então, eu começo, como é que a gente pode ensinar crianças de uma forma humanizada? Uhum. Como é que a gente faz essa formação de forma que essas crianças fiquem empoderadas, que elas possam ser protagonistas das suas histórias, né? E aí, eu começo a fazer essa qualificação com alguns estudantes que começam a ser multiplicadores dentro do projeto. Isso em 2005, né? Uhum. Mais ou menos isso. 18 anos já se passaram, é uma história incrível. Mas eu queria saber um pouco lá do início, você na Zona Leste, começando como dançarina, aos 13 anos, você falou? Comecei a dar aula aos 13 anos. Já dá aula aos 13 anos. Sabe por quê? Tem especialistas na área da educação, eles falam, hoje em dia, é necessário, claro, estudar matemática, português, em todos os países isso é básico, né? Mas exige-se das crianças e dos adolescentes criatividade. E aí, exige-se criatividade e essas áreas criativas de dança, de música, são deixadas lá para trás, né? E aí você exige criatividade das crianças sem dar esse respaldo. Para você, como é que foi lá? Você teve apoio de alguém, da sua família? Eu quero dançar, mas como é que foi o início disso? Eu não tenho como não falar da minha irmã, Ana Paula Castelo, né, que por causa dela que eu danço, né, ela era bailarina também. Ela te deu a sapatilha? Ela me pegou pela mão e falou, vamos, né, eu falei, eu quero dançar, então eu estudei dança com ela a vida inteira. E eu acabei meio que seguindo os passos dela, né, lógico que por necessidade, a gente começou muito cedo a dar aula, e eu começo a dar aula, o que eu consigo aprender, eu aprendo com ela, mas... há quase 30 anos atrás, a gente não tinha essa formação, ainda hoje isso é muito frágil. Como é que a gente pensa na formação dos docentes em dança? Você estudou em escola pública? Sempre. E aí você foi estudar onde? Eu fiz a Escola Municipal de Bailado de São Paulo, e que hoje é EDASP, né? E era gratuito? Gratuito. Mas dá para entrar fácil assim? Como que eu tenho um concursinho? Não, é processo seletivo, tem uma banca, né? Não sei como está hoje, mas sei que hoje tem um processo bem mais humanizado de ingresso, né? Acho que as coisas vão... Acho que a educação foi amadurecendo nesse sentido, a educação em dança, né? A formação em dança.
A gente vai falar mais sobre toda essa multiplicação que ela promoveu em Barueri, lá no Arte Vida. Quem quiser vai lá conhecer, né? Fica na área central? Onde que fica? Você tem endereço de cabeça aí? Fica na região periférica, fica a Estrada Velha de Itapevi, 4.386, próximo ao Mercado Japão. Ali tem uma grande área de conjuntos habitacionais da prefeitura. Então é uma área de alta vulnerabilidade, mas é de fácil acesso. Estrada Velha de Itapevi, número? 4.386. Tem que dar uma ligadinha antes para olhar. No Instagram dele, gente, no Arte Vida, se você colocasse @Artevida, assim que Artevida. @Artevida Instituto Cultural. Isso. @Artevida Instituto Cultural, você vai ter coisas lindas lá. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um vídeo muito bacana. Vamos falar já desse vídeo, porque a gente vai falar dos projetos e tudo mais, né? Como você pode ajudar, como você pode conhecer, né? Porque a dança é uma coisa maravilhosa. Você sabe que eu lembrei também, Adriana, um livro que eu estava lendo, ou era um vídeo, dizendo assim, a gente falou da criatividade das crianças, e uma mãe que foi a um psicólogo falou, olha, minha filha, ela não consegue estudar, e a professora fala que ela, hoje tem essa coisa de, tem nome, né, para tudo, né, quero saber onde é que ela se enquadra, ela é disléxica, ela tem TDAH, aí o psicólogo via a menina que, enquanto a mãe falava, ela dava uns passinhos para cá e não ficava quieta, né? Mãe, sai um pouquinho, deixa eu falar com a sua filha. Começou, o que você gosta de fazer e tal? E a menina rodopiava, chamou a mãe de volta e falou assim, sua filha é uma dançarina. E aí essa história é tão bonita que assim, ela hoje é uma dançarina renomada, né? O fim da história é isso, né? E aí quantas crianças se perderam no caminho porque ou não viram, tem a vocação, não acharam o local certo. Eu já conheci pessoas na minha vida que deixaram de fazer porque não tinha uma sapatilha. Aí como é que eu vou dançar sem a sapatilha? Coisinhas básicas, né, que vão transformando a vida das pessoas. Mas me conta um pouco, porque a gente está gravando esse programa em dezembro de 2023 e vocês fizeram uma apresentação muito rica, muito bonita. Acho que dá até para a gente ir mostrando e você conta essa história para a gente se emocionar um pouco, porque é muito legal. O diretor vai soltar para a gente um áudio mais baixinho e você vai narrando um pouquinho o que aconteceu, por favor. Na verdade, no encerramento de 2022, em outro espetáculo, a Dani, né, fez uma coreografia usando a música da Isadora Canto, uma artista fantástica, indicada ao Grammy, inclusive, e a menininha dormiu no palco, né, era uma cena com uma música de Minar que ela dormia, e esse vídeo viralizou, e a cantora acabou conhecendo o nosso trabalho, e muito generosamente esse ano, a gente montou um espetáculo, né? É esse que está aparecendo agora? Isso. É com a Isadora Canto. Isadora Canto. Uhum. O espetáculo chama Maternar, fala dos afetos do cuidar e da força feminina, que tem muito a ver com o repertório da cantora, que transita entre essas questões do feminino, de equidade de gênero e a infância em si, né? E o cuidado com a questão da maternidade. E ela veio conhecer o projeto e esse ano a gente conseguiu desenvolver esse espetáculo que chama Maternar e ela cantou ao vivo, usamos o repertório dela e ela cantou ao vivo. Onde foi? Lá em Barueri? Que local? Centro de Eventos de Barueri. O Centro de Eventos de Barueri, olha só que espetáculo lindo ali, as pessoas participando. É interessante porque esse é um público mais criança e adolescente, mas começa desde os 2 anos de idade o seu trabalho, né? 2 aninhos de idade. A Dani é uma grande especialista, né? A primeira pós-graduação que eu fiz, eu falo do que eu chamo de balé lúdico, né? Hoje não usa tanto, mas em que medida que eu posso ensinar a metodologia do balé por meio do brincar, né? E isso é muito funcional e a Dani faz isso com maestria. Tanto que as crianças, você vê, elas não copiam ninguém, elas estão ali, em cenas. Elas têm todas em cenas, empoderadas, né? E aquilo que você traz da criatividade, né? A questão da arte, na formação do ser humano é fantástico, porque imagina o enfrentamento de uma criança dessa, de enfrentar uma plateia, isso fortalece essa criança em muitos lugares, né? Pensando na personalidade. E eu brinco, né? Assim, né? Comento com as mães, que ela tá demorou para falar, demorou para andar. Falei, gente, numa entrevista de emprego eles não vão querer saber isso, eles vão querer saber o quanto ela é criativa, o quanto ela vai conseguir solucionar problemas.
E é a formação em artes que ajuda grandemente isso. Muito. E essa expressão corporal é uma coisa maravilhosa. Agora eu fico pensando, do trabalho que você faz lá em Barueri, a gente vai detalhar aqui de acordo com o nosso tempo, mas para chegar nesse espetáculo, conta um pouquinho, porque você larga tudo e fala, agora eu tenho que cuidar do espetáculo, você tem gente que te ajuda, como é que é isso? Assim, eu tenho uma grande administradora no projeto, que é a Fernanda Santos, que eu queria muito que estivesse aqui, mas ela não gosta muito já de falar. Já está convidada, na próxima ela vem. Se tornou uma grande gestora, é também uma bailarina, é minha aluna e está atuando lá. A Dani, que faz um trabalho incrível de formação, né, e de construção dramatúrgica, pensando em espetáculo para crianças e para famílias. Né, temos a Aline Legnini, temos Igor Viana. Enfim, essas pessoas, eu acho que essas são as pessoas principais no sentido de compor isso que a gente está vendo. É um né? trabalho conjunto e é lindo, né? Bom, a gente está falando aqui do Instituto Arte e Vida, fica em Barueri, vai lá conhecer, é muito bonito. Tem muita coisa no Instagram, que é o @artevida, né? Instituto Cultural. É Instituto Cultural Arte e Vida, gente. Aí você vai lá, tem muito vídeo, muita coisa bacana. Curte e participa. Mas a gente precisa contar a história da Daniele Viegas. Ela é educadora do Instituto Arte e Vida e já tem um bom tempinho. E se ela contar um pouco da história, a gente vai entender um pouco da evolução do trabalho. Conta um pouquinho pra gente, Dani. Então, eu era, sou moradora de Barueri, né? Era ali da periferia, sou. E aí eu comecei a fazer aula de dança, conheci o trabalho da Adriana, né? Eu tinha 16 anos. Quando a Adri escreveu o projeto Arte Vida, eu lembro muito dela falar, quando eu escrever o projeto, você vai comigo. E foi isso que aconteceu, eu fui com ela me oportunizou, me ensinou o caminho ali de ser educadora, né? Acompanhava muito ela nas aulas, né? Para poder fazer a formação, né? A formação dura quanto tempo? Depende, né? Tem muitas, né? Demora um tempo, mas aí ela me oportunizou de eu conhecer o trabalho, da gente fazer esse trabalho diferente na comunidade, porque não é só a dança, é um trabalho mais sensível, de carinho, de afeto, de acolhimento, não só a criança, mas a família toda, a gente acolhe, né? Acolhe a família toda ali, né? A gente vem só o aluno, vem todo mundo, né? Esse trabalho de acolhimento, de autonomia para as crianças, delas estar em palco, dançar sozinhas, né? Esse enfrentamento delas, né? Isso é em aula, né? Constante, um trabalho em aula, aos pouquinhos, né? Tem umas pequenas que no começo elas não vêm até você, ou choram, e você vai cativando aos pouquinhos. O caso da Cecília, ela dormiu e eu não mexi nela, deixei ela lá quietinha, porque eu falei, ela acho que vai levantar, né? No tempo dela, e é isso, né? O respeito com a criança e o ensinar a dança, mas de uma forma lúdica e de afeto, de carinho, de empoderamento, de deixá-las livres também, né? Não só toda a técnica de balé, mas deixar os momentos livres delas ser criativas, né? Não deixá-las crianças. Não é fácil. Lidar com criança tem que ter muita vocação, porque eu mesmo como repórter, um dia eu vou acertar fazer uma pergunta, porque é difícil, tem que entrar no universo dela, mas eu acho que vocês são especialistas nisso. Eu vou passar aqui para a Adriana, mas eu vou pedir para mostrar um pouco a camiseta aqui da Daniela. Olha que bonita, Arte e Vida. Sim. Depois a gente dá mostra ali. Olha só, por ali a gente já vê como é bonita, né? Todo o trabalho de vocês é muito legal, muito bem feito. Ô, Adriana, tem muitos projetos, muitos programas, né? Vamos elencar, porque talvez não dê tempo de falar de todos, mas porque vocês começam com bebês também. É um dos projetos de dança? A gente chama de Arte e Vida Baby, mas na verdade a gente começou como o trabalho da Secretaria de Cultura não comporta essa faixa etária dos 2 aos 4 anos, a gente começou a atender. E a Daniele foi fazendo um trabalho muito especializado para essa faixa etária, pensando em desenvolvimento motor, pensando na questão afetiva, né, e trabalhando de forma muito saudável o egocentrismo dessa fase de desenvolvimento da criança. Então a gente começa com a Arte Vida Baby. A gente tem um projeto Arte Vida que começa na Save e continua, que são as aulas, né, formativas de dança, artes visuais, teatro. E a gente tem um projeto que chama Mudança, que é um projeto que ele foi realizado, né, com a ajuda do Conselho da Criança e do Adolescente do Estado de São Paulo, com recurso do fundo diretamente.
E ele faz essa proposta de formação em dança, mas alargando isso, pensando na formação para apreciação estética, então levar para assistir espetáculos, falar sobre como é que essas crianças no futuro podem ingressar no mercado de trabalho, né? Se eu sou a profissional que eu sou hoje, se eu tive a oportunidade de estudar, de fazer um mestrado, né? De hoje estar na instituição, né? Que é a São Paulo Escola de Dança, foi porque a dança me oportunizou, foi o trabalho com a dança, né? Então o Mudança ele está mais nessa pauta social. E aí agora a gente está com um projeto, né, para 2024, que é o Dança Viva, Dança, Empoderamento e Cidadania, que ele é um trabalho de dança que ele é pautado para as crianças e para as mães, né? Infelizmente a gente tem um alto índice de violência doméstica naquela região, então a gente acolhe e faz encaminhamentos para a rede socioassistencial, principalmente Delegacia da Mulher, então a gente tratou isso no espetáculo Maternar, mas eu decidi ampliar isso e fazer um trabalho de resgate da autoestima por meio da corporalidade, por meio da dança. Né, os grandes enfrentamentos da minha vida, eu superei por causa da dança. Né? Então, em que medida que a gente pode compartilhar isso com essas mulheres? Né? Resgatar isso dentro delas, né? Então, assim, falando resumidamente... Não, muito interessante. E você está falando aí, eu estou pensando, como é que vocês fazem para... as pessoas que podem colaborar, mas principalmente em relação a empresas, por exemplo, porque eu sempre digo aqui, no caso do imposto de renda, você quando vai fazer a sua declaração, você tem lá um campo se você quer doar para uma entidade, mas assim, não é para qualquer uma. Eu acho que esse projeto que você fez, no caso que envolve o CONDECA. O CONDECA, né, que é o Conselho de Crianças... Da Criança e do Adolescente do Estado de São Paulo. Do adolescente, é um dos que você pode doar. Se ela fizer outro projeto desse, você pode entrar lá depois. Por que isso é legal? Porque você está colaborando com o seu entorno, porque é um recurso que, se você não direcionar, vai para o governo federal e ele vai direcionar ali no orçamento público. Mas você tem a oportunidade de falar, não, eu moro aqui nessa cidade e eu vou ajudar. Uma coisa que eu gosto, que vai dar resultado para meus filhos, meus primos, meus parentes, meu entorno, é muito bacana. Agora, em relação às empresas, você acha que qualquer empresa pode colaborar? Porque acho que ter o nome da sua empresa associado ao trabalho de vocês, tem 18 anos, que trabalha desde questão de violência doméstica, questão de empoderamento das crianças, questões educacionais, prepara as crianças, dá oportunidade de ter esse acesso a esse mundo de criatividade, eu acho que é sensacional. Então eu queria que você falasse um pouco disso, se já tem empresas que participam e como elas podem participar também. Infelizmente a gente ainda não, apesar de 18 anos de trabalho, né, então a gente fica muito no campo técnico formativo da dança. Agora estão vindo braços nos ajudar, a gente está com uma captadora de recursos, né, então vamos cadastrar na Lei Rouanet, vamos cadastrar, estamos mandando o projeto novamente para o CONDECA, então muito em breve teremos a possibilidade da isenção fiscal, né, e é o que você falou, a isenção fiscal é um dinheiro que você sabe aonde você está empregando, né, então isso acho que é de uma potência que deve ser colocada aqui. Então, a gente está aberto às empresas, né, assim, a área da cultura nos coloca um desafio, então a gente trabalha muito em muitas frentes, em muitos lugares, e às vezes a gente não tem, quando a gente pensa em microprojetos, a gente não tem tempo de chegar nesse lugar da captação. Hoje, pela seriedade do trabalho, um outro instituto está nos auxiliando, mas logo nós teremos esse benefício da isenção fiscal, mas nada impede esse empresário ou como pessoa física de ser um doador automático. Nós temos o benefício da Nota Fiscal Paulista, que é um grande programa. Por quê? Porque ele dá autonomia para as organizações sociais. Então, às vezes, um cafezinho que você toma, que você pede o CPF na nota, que para você como pessoa física voltaria centavos para uma organização social cadastrada, ela pode reverter R$30. São contas assim muito robustas, né? Então, se você entra lá no site da Fazenda e coloca o seu CPF, entra bonitinho, se você tem a conta, você tem como escolher ser um doador automático, né? Então, assim, toda vez que você pedir seu CPF, esse dinheiro vai para uma instituição que você conhece. Então, assim, a gente tem sobrevivido pela Nota Fiscal Paulista, porque infelizmente nós não temos
nenhuma empresa nesse momento que nos apoie, né? Entendi. A gente vai mostrar algumas fotos aqui, pedir para o nosso diretor, a gente vai comentando as fotos, eu vou olhar ali, vocês podem olhar aqui, e tem umas fotos bonitas, e a gente pode comentar e pedir para ele parar um pouquinho, vocês falam onde é e que se é ligado a algum projeto específico. Vamos lá, vamos ver as fotinhas aqui. Só para, antes de começar, então, só para marcar bem, você que está olhando essa imagem aqui, vamos frisar um pouquinho, diretor. Essa é onde, Adriana? Esse é num evento que elas participaram de um festival de dança lá em Barueri. Um festival de dança. Ali eu estou vendo que são adolescentes, né? Isso, elas são, o Vamos pra infantil, outra ali infantil pra ver. juvenil. Tem mais uma, aqui é o mesmo evento ali, é porque é um videozinho, vai aproximando, mas olha só, eles estão bem felizes, né, todo mundo. Ai, ó, aí também são adolescentes, né, olha que legal. Isso, esse é do nosso último espetáculo. Último espetáculo. Isso fica lá na sede de vocês? Esse espaço é o Centro de Eventos de Barueri, né? Ah, foi uma apresentação. Que nós pagamos uma taxa para poder utilizar. Ah, entendi. Bom, tem mais fotos aí depois, eu acho, aí a gente pode continuar vendo. Aí, ó, olha essa daí, ó. Essa é pra turminha já de uns, sei lá, uns 6 anos, 7 anos. Tem a pequenininha ali de 2, as outras têm uns 5, 6. A pequenininha tá se esforçando. E ela dançou, ali, e ela dançou. E essas roupas aí todas são caras, assim, vocês têm condição de dar uma pessoa que não tem uma sapatilha? Então, esse ano foi bem difícil, né, porque a gente está se recuperando desse período pós-pandêmico, muitas famílias ainda desempregadas, né, a gente teve um custo altíssimo de figurinos, vamos pagar ainda por um tempo. Vocês dividiram toda a Inclusive, se prestação. vocês quiserem doar, a gente está aceitando. Mas por quê? Porque é esse lugar da legitimação do processo formativo em dança, que é o palco, né? Então, de que me vale fazer um trabalho anual se a criança ela não pode ir lá e demonstrar aquilo para a família? É um lugar de construção de vínculo familiar muito importante, né? De famílias que são separadas e às vezes o pai vai porque a criança vai dançar. Então a gente acaba fazendo esse fortalecimento de vínculo por esse caminho, né? Não é só apenas a roupa, não é só o estético, né? Tem uma série de camadas educacionais e sociais por trás que a gente não pode desconsiderar. Não é fácil, a gente ficou arrancando os cabelos esse final de ano, porque realmente é um valor robusto, né? Mas a gente faz. Hoje vocês estão com 150 desde bebês, crianças e adolescentes, né? E adultos também. E adultos também fazendo esses projetos que eles falaram que tem o teatro também, né? Tem muita coisa de dança, né? Mas me fala uma coisa, como é que é o critério para se entrar? Porque uma família tem que ser do bairro, pode ser de mais distante? Não, a gente atua pensando regional, a gente está em Barueri, mas é livre demanda. Então a família que chega lá, ela vai ser acolhida, né? E nós vamos atendê-la da melhor forma possível, né? Então, assim, existem famílias que chegam, que não estão em situação de vulnerabilidade, que vão pela qualidade do processo, né? Pela qualidade dessa formação em dança que a gente oferta, e elas viram associados contribuintes. Então elas auxiliam, elas pagam uma contribuição mensal para que outras crianças possam estar lá gratuitamente, que é a sua maioria. Né? Então tem alguns pais que nos auxiliam nessa arrecadação, né? Então é um trabalho de cidadania construído, por mais que não tenha nenhuma política pública por trás apoiando, e não tem mesmo, infelizmente, existe uma mobilização social muito legítima dessas pessoas que sabem da seriedade do trabalho, de gerações que já se formaram com esse trabalho e que voltam, agora eu estou trabalhando, eu quero ajudar, eu quero apadrinhar uma criança, porque isso transformou a minha vida, né? Então, a Dani é um fruto, eu acho que ela é muito modesta em falar, mas assim, ela constrói uma trajetória de docência na dança muito importante, né? Ela tem um trabalho muito especializado, né? Então assim, ela como eu era uma pessoa periférica, ela ainda está lá naquela comunidade, né? Mas acho que ela reconstruiu a vida dela e ela tem, e eu acho que ela é a prova viva de que são lugares de rupturas, que esses projetos causam rupturas, que são transformações na vida das pessoas, né? Então, eu acho que é importante a sociedade, em alguma medida, olhar para isso e perceber que pode, de fato, fazer a diferença, né? É muito difícil fazer isso sozinho, né? As organizações sociais, elas são braços do governo, mas nem sempre esses governos enxergam as organizações sociais assim.
Então você trabalhar, você ser técnico da área da cultura, você ser, enfim, artista, pesquisador, a gente precisa de apoio, né? A gente precisa desse lugar, né? E eu acho que a Dani é uma prova, um fruto belíssimo disso, né? Com certeza. Eu me lembrei aqui da Lei Paulo Gustavo também, que foi destinado cerca, acho que mais de 3 bilhões de reais para os municípios para investir em cultura. A gente até fez programa sobre isso. Se você entrar lá no YouTube da Lesp, coloca lá Lei Paulo Gustavo, tem uma entrevista bem bacana sobre como que os municípios participam, e se não for dessa vez, a gente vai participando dos outros. É muito bom a gente aprender. E se você é da área cultural, conversar com o gestor do seu município para falar desses projetos. A gente vai num rápido intervalo agora e na volta eu quero saber mais da Daniele Viegas, que é educadora do Instituto, sobre esses projetos e mais do trabalho dela lá, porque é muito bacana em Barueri. Se você for lá visitar, dá trabalho para ela lá, porque já tem bastante, né, Daniela? Mas o pessoal quer visitar, quer conhecer, e vai ser muito legal, muito bacana. 150 crianças e adolescentes ali na Estrada Velha. Como é que é? Estrada Velha de Itapevi, 4.836. Tá bom. Em Barueri, mas o ideal é você entrar lá no Instagram, tá bom? Instituto Cultural Arte Vida, né? Isso, Arte Vida. Vai lá, você vai lá no Instagram, tem muita coisa legal. A gente vai pro intervalo e já volta. A Lesp Cidadania está de volta. A gente está conversando aqui, muito legal, com o Instituto Cultural Arte e Vida, que fica em Barueri, é pertinho da capital paulista. Você é o nosso convidado para ir lá participar e ver o trabalho que eles desenvolvem. A gente já mostrou uns vídeos aqui, fotos, vamos mostrar mais. Mas eu vou voltar aqui com a Adriana Celi Castelo, a presidente do Instituto. Adriana, tem muito projeto, muita coisa legal. Do que você quer falar agora? Porque vou até elencar aqui, ó, que me mandaram. Tem o Mudança, você já falou, o Arte e Vida Baby, aulas de balé clássico, jazz, dança contemporânea, teatro e artes, projeto Redesenhando, Okaki, companhia de dança e tudo mais. Vamos falar do que der tempo, por favor. O Redesenhando é um trabalho que meu irmão, que é artista plástico, está lá comigo desde o início do projeto, né? Então ele sempre tocou essa parte, o Sérgio Castelo. E a intenção agora, nessa etapa do projeto, é trabalhar as artes visuais, um ateliê matérico e um ateliê digital com arte digital. Ele tem um estudante que está retornando, se formou como designer digital e vem para fazer agora um trabalho com os estudantes. Então eles vão mesclar, né, essas técnicas, né, em que medida que eu estudar luz e sombra, eu vou poder melhor fotografar, e nós vamos estar trabalhando isso a partir da técnica do celular. Bom, a OCAC é uma outra grande história, né? A OCAC, Companhia de Dança, vem de Oficina Cultural Contemporânea de Barueri, que eu desenvolvi um trabalho de 15 anos de dança contemporânea, que foi onde a Dani foi a minha aluna, a Fernanda, que administra, foi minha aluna, a Igor, enfim. E quando eu saio da prefeitura, eu continuo com esse projeto como OCAC, né? Que na verdade quer dizer Oficina Contemporânea Adriana Castelo, coisas de estudantes, né? Mas é um trabalho que foi muito premiado, reconhecido em alguma medida nessa camada de semiprofissional, de profissionalização, e é um trabalho que formou muitas gerações, né? A gente vai fazer um espetáculo agora de 20 anos, e quando eu saio da prefeitura, eu já estou como diretora de cultura da cidade, eu começo como educadora, mas eu nunca deixei de fazer o trabalho com a oficina contemporânea, então eu trabalhava na gestão cultural de dia e à noite, continuava fazendo esse projeto. E continuo fazendo até hoje, porque a oficina, a OCAC, é a minha energia motriz, né? Foi dela que se desdobraram as melhores relações, enfim, muito especial. Adriana, você há 18 anos começava lá no Instituto Cultural, né? E em Barueri, e a professora era muito exigente, como é que foi? Você sofreu muito? Não? Mas é bom, né? Não vai deixar ela falar não, só você agora. Foi muito acolhedor, porque assim, eu era nova, né, estava na pré-adolescência, então assim, foi muito acolhedor, né, a dança me trouxe muitas oportunidades
de crescer, de falar, porque eu mal falava, quando eu conhecia, eu mal falava. Aí tem que subir no palco, tem que se expressar, tem que levantar os braços, aí fala, vou perdendo um pouco dessa timidez, né? Foi, e aí ela me incentivava muito a não desistir, por mais dificuldades que eu tinha pessoais, né, para estar lá naquele meio, ela sempre me incentivava, não vem, sempre falava, quando tiver uma oportunidade eu vou levar você junto comigo. Você fazia aula tipo de manhã e à tarde ia para o projeto? Fazia à noite. Fazia à noite e durante o dia eu ia pro projeto. Ah, você estudava à noite. Fazia aula de dança à noite e durante o dia eu estava no projeto. Me fala uma coisa, porque quem está nos acompanhando e às vezes não tem o conhecimento, eu mesmo não tenho, e talvez seja o pessoal de casa também. Você fala em aula balé clássico, jazz, dança contemporânea, né? E talvez tenha outras. Do que a gente está falando? Porque às vezes a mãe está em casa e fala assim, mas será que é jazz que ela gosta? É música? O que é dança contemporânea? Explica um pouquinho desses estilos. Quem pode explicar melhor aqui? Pode explicar. Então, o balé clássico é mais conhecido, apesar de ser uma dança mais teoricamente, né, elitizada. Acho que a dança clássica está num lugar muito potente, né? O balé, a bailarina, a sapatilha de ponta. O jazz, ele está na dança moderna, ou seja, né, historicamente, quando tem essa ruptura do balé clássico para a dança moderna, então a gente surge essa linguagem do jazz e ela é muito forte, porque ela vem dessa herança afrodiaspórica, né, então ela é muito forte no Brasil ainda. E a dança contemporânea é o que a gente tem de mais atual na dança cênica, né? A dança cênica são todas essas danças do espetáculo, o balé, o jazz, a dança moderna, a dança teatro. A dança contemporânea, ao invés do clássico que busca a verticalização, né, a sapatilha de ponta, o virtuosismo, a dança contemporânea ela vai explorar o chão, ela vai explorar a gravidade, ela vai explorar temas da contemporaneidade, né? Então ela traz uma dança múltipla, né? A gente costuma dizer que são danças contemporâneas, né? Então, acho que resumindo basicamente, acho que é isso. Não, entendi, muito legal. E como é que, Daniela, como é que é o dia a dia lá da sua, que você atua lá, mas em outras escolas também? Sim. Quantas horas as crianças ficam lá? Quantos meses ela estuda? Explica um pouco pra gente. Então, as aulas variam-se de 1 hora e 45 minutos. Dos bebês são de 45 minutos e das maiorzinhas de 1 hora. Eu tento me organizar ao máximo para atender o que eu posso da demanda do Arte Vida com a demanda da escola, né? E tá em vários lugares ali ao mesmo tempo. Elas ficam lá, o processo de criação é de 1 ano, né, para chegar até o espetáculo, né, que é o grande, né, o final, o produto final delas, né. Elas estudam um ano todo e no final do ano tem o espetáculo. Isso. A gente faz alguns eventos durante o ano, mesmo, mais na associação, festa da família, né, para acolher todo mundo. Mas elas ficam 1 ano e depois saem e vêm para a turma ou não, prosseguem? Prosseguem. Até porque também, né, Isso, tem muita coisa para aprender. Sim. Para violão, você quer aprender vários anos, imagina a dança também, que tem tantas... A gente tem aluno que começou lá com 4 e hoje já está com 18, tem aluno com 2. Tem, desses alunos que a Adri deu aula, agora vem os filhos deles também, estão lá com a gente, vem fazer aula. Que legal. Interessante. Agora, no primeiro bloco, a gente falou como é que você pode ajudar. Lembrar de novo que ela falou para mim, como é que a gente pode falar de coisas que ajudem vocês, que é um projeto que tem 18 anos, está ali, é reconhecido, né? Então, a presidente, a Adriana, ela é conhecida internacionalmente, ela é coordenadora, deixa eu colocar aqui de novo, você é coordenadora Sou uma das coordenadoras de área da São Paulo Escola de Dança. Da São Paulo Escola de Dança, que acho que é uma das mais importantes, né, que a gente tem. Que tem a direção de Inês Bogeia, né, que é a nossa grande referência na dança, né. Ela foi minha professora na USP, me acolheu muito generosamente quando eu saí da prefeitura. E aí me deu essa linda oportunidade de fazer a gestão de 2 áreas lá, né, que são os cursos livres e extensão cultural, junto com o superintendente José Simões, que é um grande pesquisador, que é um grande professor para mim todos os dias. Então... Eu acho que é um presente, Barueri, ter uma pessoa como você lá, que tem um conhecimento e consegue levar isso para locais periféricos, para comunidades, para muitas pessoas que são vulneráveis e que... como seria interessante que todas as escolas do Brasil pudessem ter o máximo possível de arte, seja na música, na dança, que é muito importante. Então, como a gente falou no primeiro bloco, até eu pedi para o diretor continuar mostrando as fotinhas ali para a gente ver que não deu para mostrar tudo no primeiro bloco, mas eu vou voltar para falar
como é que você ajuda, né? Na Nota Fiscal Paulista, você entra lá no site, coloca no Google Nota Fiscal Paulista, e aí você vai lá, tem um caminho, né, Adriana, que É o site da Fazenda, aí se você não é cadastrado, você tem que se cadastrar, e aí você coloca, se você é cadastrado, você põe o seu CPF, loga, e aí tem lá, doar para as instituições. Se você colocar o CNPJ do Instituto Cultural Arte e Vida, vai aparecer o nosso nome, e a partir daí você começa a doar. Toda vez que você pedir o CPF na nota, esse recurso vai para as nossas crianças. É simples. Muito simples. Você gasta 5 minutos, vai lá no Nota Fiscal Paulista. Geralmente você dá o seu CPF ali na hora que você faz as compras, né? Então você pode cadastrar uma instituição. Tem o nome lá da Instituto Cultural Arte e Vida. Aí se você quiser lá no Instagram, no Instagram dá para mandar como é que é? Direct? Sei, manda uma informação, ela manda o CNPJ e você vai lá visitar primeiro, conhecer, né? Mas ajuda, porque se você é de Barueri, gente, eu acho que vale muito a pena, porque você está investindo na cidade, nas crianças, nos seus filhos, nos seus primos, nas gerações que vêm depois, de professores que vão se formar lá na frente, vão se encontrar, talvez com o seu filho, né? Então, vale a pena você investir localmente. Eu sou muito favorável disso, porque, como eu falei, né, você pode, é um recursozinho que você pode deixar ali pertinho de você. E aqui em São Paulo, eu não sei se em Barueri, mas a gente, quando vive numa metrópole, a gente perde um pouco esse espírito de comunidade, é todo mundo, cada um por si, né? E o pessoal da cidade, acho que são mais barristas, gostam de investir ali no que está acontecendo, né? E apesar que Barueri é muito grande também, mas tem muita coisa legal para vocês conhecerem lá na Estrada Velha. De Itapevi, 4.336. Mas vai no Instagram e conhece. Bom, a gente mostrou as fotos, vamos ver se a gente consegue. Essa aqui a gente já tinha mostrado, que é um projeto, né? Vamos ver se passa para outra também, que tem mais coisa legal. Essa daí parece que é lá, não é lá no espaço onde vocês se apresentam também, né? Isso, é lá no Centro de Eventos de Barueri. Você deu aula para essas aí, ou Adriana? Desculpa, Daniela. Sim, são minhas alunas essas. São alunas? Ali a gente teve 2, 4, 5, 6, 7, umas 10 alunas ali, né? Gente, que legal. Sabe uma coisa ali que dança desde muito pequena, desde 2, 3 anos. Mas como é que você dá aula para bebê de dança? É dança para bebê? Como é que é isso? Não entendo. Então, nesse lugar do lúdico, né? Com muito respeito, pelo prazer de dançar. Porque a gente primeiro tem que pôr o prazer delas dançar. Então, músicas lúdicas, não música instrumental, uma música que fale alguma coisa, que elas se identificam, né? E aí, nisso você vai inserindo os passos do balé, o plié, as posições. Eles dançam com o pezinho primeiro, né? Eles ouvem a música, os pezinhos já começam. Já começa. E o corre-corre, né? Que elas correm muito, então você tem que, dentro delas, tentar a melhor didática, de chamar elas para você, de se aproximar. Porque olha esse aqui, essa de vermelho aqui, o que foi esse espetáculo? É o mesmo espetáculo, né? Isso. Fala desse trabalho, é lindíssimo. Esse é uma coreografia que fala sobre a primeira menarca das meninas, que é a primeira menstruação, né? Que é para ser celebrado. Então esse trabalho foi feito em cima dessa canção, com a canção da Isadora Canto, e elas dançaram lindamente. É o Menina Lua. Eu queria saber de vocês um pouco sobre preconceito, né? Porque a gente sempre diz aqui, né? A gente evolui na tecnologia, que hoje a gente tem que correr atrás da tecnologia. O preconceito, se você voltar lá 2000 anos, quando atiraram pedra nas pessoas, até hoje as pessoas atiram pedra, né? Então é difícil vencer essas barreiras. Para os meninos que querem fazer uma dança contemporânea, hoje já consegue se enxergar, conversar, para que eles se sintam à vontade, né? Porque sempre tem aquele coleguinha, vai pôr a sapatilha, né? Até hoje tem esses preconceitos, né? Você colabora para quebrar esses preconceitos? Como é que vocês trabalham? A gente sempre estimula, né? Às vezes a mãe traz a filha, né? E o menino quer dançar. Né? Então a gente vai conversando sobre esse lugar, que não é um lugar do gênero, né? É um lugar da arte, né? A dança sempre teve nesse lugar em alguma medida, né? Apesar de no início só os homens dançarem, né? Mas sempre foi esse espaço da mulher. Mas hoje eu acho que isso está muito... Era em Atenas ou o quê? Que só os homens dançavam. Estava muito ligada às danças de corte, né? E aí depois a mulher foi protagonizando esse lugar. Mas hoje isso já mudou muito, né? Porque eu acho que hoje também
A gente tem uma pauta muito importante, acho que nas cidades do interior, mesmo assim, em Grande São Paulo ainda não é tanto, mas a gente tem a questão do letramento racial e de gênero, né? Então, eu acho que o problema não é nem essa geração que está, essa geração ela vem mais bem resolvida em relação a isso. O problema é formar as famílias, é informar as famílias para que apoiem esses jovens, né? Então, assim, isso é uma grande questão no processo de formação. Ele é o entorno. Então, assim, o pai e a mãe chegam, a criança já está resolvida, o adolescente e tal, mas o pai fala, o que vão pensar, não sei o quê. E às vezes até um sentimento de proteção, né? Então tem que ser um trabalho importante, né? Porque não tem a ver com masculinidade ou não de uma criança dançar, né? E pode ser que ela queira dançar e ela tem que vencer. Interessante você trazer isso, que entre elas está mais resolvida, às vezes são os mais velhos que também precisam se resolver. Né? Nós fomos talhados num outro lugar, né? Hoje, mas a gente tenta lá no Instituto conversar muito com as famílias, fazer palestras sobre arte, o que isso vai reverberar na vida dos filhos, porque a gente vem de uma educação extremamente desculturalizada, né? Da cultura apartada do formato educacional. Então, a gente precisa falar exaustivamente sobre isso, né, para que as pessoas consigam compreender a importância, né, na formação do ser humano pela arte. Então, é muito importante o trabalho com as famílias, né? Então, é muita conversa das educadoras, é muita conversa do administrativo. A Fernanda Santos, que eu falei que administra lá, faz um trabalho incrível de mediação cultural. Eu acho que isso é mediação, é você explicar que aquilo é para todos, todas e todes, que é uma prática para todos os corpos. E então eu acho que esse trabalho ele acontece em muitas esferas, né? Mas ainda tem muito. Ô Daniela, como é que você também, no processo de formação que você faz com as crianças e adolescentes, você conversa com os pais também? Como é que é essa conversa? Converso, a gente acolhe, né, a família ali, a gente conversa, se tem alguma interferência ali da criança não tá ali, né, no nosso meio. A gente tem toda uma conversa com os pais, eles são muito apoiadores também da causa, sempre tá presente, tentando nos apoiar, nos ajudar. Quando a gente precisa, né, igual a questão do figurino, a gente, né, fez um post no Insta e falou com as famílias que podiam, né, quem estavam lá, que já ajuda com a contribuição, se podia nos ajudar. Muitos se mobilizaram, compartilhando, né, e uns ajudando. Hoje todo mundo quer postar e mostrar, né? Os pais devem ficar muito orgulhosos, né? Os pais, eles ficam muito felizes quando eles conseguem ver o produto final. Que às vezes, mas a gente cobra um pouco, né? Tem que estar presente, tem que vir, tem que treinar. E aí, lá no fim, que eu sempre falo, vocês vão ver. E aí, lá no fim, eles veem, eles ficam muito gratos, porque acaba que acontece o trabalho. E você tem algum depoimento, alguma coisa assim de mãe, de pai, que fala, nossa, melhorou na escola, nossa, deixou a timidez de lado, o que você lembra aí? A Adriana acho que lembra de muita coisa. Você tem contato também ainda, né? Você fica assim, na eu gestão, continuo, uma vez por semana ainda dou aula lá à noite. Tem vários, tem mãe que manda mensagem falando, Dani, tem de uma que falou, ela não falava com ninguém na escola, estava se isolando, depois que ela veio para cá, agora ela conversa com todo mundo, melhorou na questão de notas, se socializou ali com a turma. Né? Porque gente, muitas chegam muito tímidas, mas aí já no meio do ano você já vai vendo a evolução. A dança é transformadora, não transforma mesmo. Agora, o projeto, Adriana, ele tem essas várias frentes que a gente já comentou. Tem criança que vai se profissionalizar e tem criança que vai se valer daquilo para a saúde, para desinibição, para tudo, né? Acho que principalmente saúde mental e física, está tudo interligado, né? Acho que quando a gente pensa numa era, né, em que as crianças estão cada vez mais estáticas diante de telas, né? Sim. Quando você propõe um trabalho corporal, porque as crianças elas não se reconhecem mais corporalmente, né? Dependendo do grupo que você pega. Então eu acho que a dança ela vem num lugar muito nevrálgico, estratégico, de autoconhecimento, de empoderamento, então, e principalmente de atividade com o mundo concreto, né? Então assim, não só de estar ali no digital, mas vir para o mundo real, ter contato com as pessoas no mundo real. Então eu acho que a dança faz isso com maestria, né? Eu me lembro que na época de estudar no primário, né? Primário nem se fala mais.
mas tinha aquela coisa, quem joga futebol, quem não joga futebol não faz nada, fica no banco, porque não tinha nem outra opção. A dança é uma opção para, tem toda, a gente precisa ampliar as opções do esporte, mas ter a dança também, acho que tem muita criança que quer fazer e não tem essa opção, né? Porque igual vocês, que a Daniela se valeu do projeto que tem lá em Barueri, né? Você também teve dificuldade, sua irmã ajudou, tudo mais, aí tem que se inscrever. Mas muitas escolas, crianças que querem dançar, jogar um futebol, tem lá um campinho, elas se viram. Mas para dança tem que ter um mínimo, né? Se é a roupa, a sapatilha, em alguns casos, né? E o professor, né? Mas dá para fazer. Você pensa que em multiplicar esse seu projeto, que já tem 18 anos, você tem um know-how tão interessante. Se tivesse bastante recurso, você poderia multiplicar para outras cidades, para outros estados? Você acha que você... Porque você já é uma multiplicadora de profissionais, né? Eu acho que sim, acho que a gente sempre ambiciona isso em alguma medida. Na minha dissertação de mestrado, eu falo sobre qualificação profissional para educadores sociais. Então, esses educadores que estão ali na periferia, né, eles crescem em projetos semelhantes a esse, passam a dar aula e não passam por nenhuma formação. Ah, Adriana, mas você acha que eles podem deixar de fazer uma licenciatura? Não, mas eu acho que é uma situação posta. Eles já estão lá, eles já estão lecionando. Então, em que medida que você pode qualificar esse trabalho? Por que eu falo isso? Porque quando eu penso no Artivida, eu penso na qualificação desses educadores sociais. Porque aí eu penso que, de fato, você faz uma multiplicação de metodologia, de abordagem, né, de um trabalho que é pautado não só na ludicidade, mas é pautado no pertencimento social, da família que se vê representada no palco. Tem várias camadas que às vezes são ignoradas socialmente, que precisam ser colocadas. Mas, objetivamente, toda essa volta, o pesquisador é um inferno, né? Toda essa volta para dizer que sim, assim, eu acho que sim. E graças a essa equipe, né, essas pessoas que estão lá, é que eu acho que tem potência para isso. Principalmente no que tange a metodologia, que eu acho que funciona muito bem. Um pesquisador da área, dessa área específica da área de dança, né? Conta mais um pouco o que faz, porque talvez quem nos assista até queira se enveredar por esse caminho. O que faz um pesquisador na área de dança? Ele pesquisa, geralmente vocês começam mais por essas áreas clássicas, tal, né? E fala um pouquinho desse seu trabalho, porque você pesquisa há quantos anos e o que mais de relevante nas suas pesquisas você pode trazer? Eu não sei se é em função de políticas públicas, enfim. Eu brinco, né? Na minha dissertação eu falo que eu estou nesse entre-lugar, né? Com o pé na gestão cultural e com o pé como coreógrafa, como artista da dança, né? Hoje existem muitos caminhos. Eu acho que a política pública de dança e a política cultural em dança vem se fortalecendo. A dança vem tomando autonomia como área de conhecimento, né? Não só dentro do guarda-chuva das artes cênicas, mas, enfim, como uma arte autônoma. Mas eu penso que hoje a academia está num lugar muito importante, né? Quando a gente pensa em mestrado, doutorado, porque hoje em dia a gente não vai pesquisar mais só o histórico, só o teórico, eles estão muito voltados para pesquisadores que estão na ponta, como eu, né? Pessoas que cresceram, pessoas periféricas, que construíram o seu trabalho, sim, né, não fica só na teoria, e criaram metodologias. Então, como é que a gente pensa em multiplicar metodologias, né? Então, eu acho que a gente tem grandes... Eu fiz na Unesp, mas a gente tem a Unicamp, que é uma grande referência, né? A gente tem a USP, que também tem um trabalho. Então, a gente tem várias universidades públicas que oportunizam, né? Eu tive a chance de fazer o mestrado com bolsa CAPES no momento da pandemia, né? Um momento de pouco trabalho na área da cultura, apesar de eu estar empregada. Então, assim, é um lugar muito importante, mas principalmente que legitima o trabalho da dança para a sociedade. Não é só para eu ir lá, eu tenho um diploma de mestre. Não, é sobre falar, olha, eu fiz isso, em alguma medida isso funciona. Porque nós vamos olhar então para esses educadores sociais, que autores que me ajudam a melhorar essa pesquisa. Então, eu acho que é um lugar de construção e de resiliência, né? Porque a pesquisa no Brasil não é reconhecida, porque a arte no Brasil, infelizmente, agora está num momento melhor, mas é uma luta, né? É uma luta de construção social, de valorização. Mas eu acho que a gente está no caminho, e a pesquisa é esse caminho.
Porque quando eu fiz uma pós-graduação também na USP, e lá eu fui falar de identidade estética em dança contemporânea, porque eles falavam, você põe muita gente em cena. Eu falo, eu trabalho com 90 estudantes, né? Eu trabalho com pessoas da periferia. Eu falei assim, eu quero que todas elas estejam contempladas em cena. Então, eu fui falar sobre isso. O que é identidade estética em dança contemporânea? Então, a academia é um lugar que você também legitima um discurso, legitima um método. Né? Isso para as pessoas que fazem um trabalho nas periferias, na ponta, é importante, né? Porque você não está num lugar empoderado. Eu sou muito grata à Inês Bogeia, falo isso com muito carinho, com muita gratidão, porque ela me traz de um lugar invisibilizado, ela reconhece a minha potência, apesar de eu não ser do métier da dança, né? A dança dos famosos, né? Ela me traz desse lugar e me coloca num lugar de protagonismo, né? Mas o que me levou nesse lugar? A pesquisa. E porque ela é uma artista e uma pesquisadora, uma grande pesquisadora, né? E acho que você reúne essas duas questões muito importantes, ser uma pesquisadora e ser ativa ali na comunidade, por isso que a Assembleia Legislativa de São Paulo tem essa programação justamente para levar para você e conhecer ao máximo. Às vezes as grandes emissoras ou grandes mídias não chegam até esses locais, mas a gente chega, e se você é de Barueri ou daqui da capital paulista, vai lá conhecer o Instituto Cultural Arte e Vida. Acho que tem um vídeo que é para a gente olhar, não sei se dá tempo, diretor, e não sei se vai dar para a gente comentar, porque tem áudio, mas a gente vai mostrar ali um pouquinho do vídeo. Aqui um pouquinho do que você já tinha mostrado, as meninas de vermelho. Esse é um outro trabalho do Igor Viana, né? E fala de um tema extremamente importante que é o puerpério, né? Essa cantora ela vem tocar em pontos nevrálgicos do feminino, né? Assim, o quanto é duro o puerpério, né? O pós-parto, né? Então ela vem falar desse lugar de conflito da mulher e de solidão, né? Então, como é bom poder cantar isso e poder contemplar tantas mulheres que passaram por isso. Eu sofri muito no meu puerpério e eu acho que isso é comum, né? Então eu acho que essa é a Alcac, companhia de dança. A Fernanda está bem na frente dançando, é uma bailarina incrível, uma gestora incrível, é um povo, né? É um povo, mil habilidades, né? É uma filha, é uma irmã, não sei definir. Eu acho que o que tem mais bonito no Arte Vida quando eu vejo essas imagens é essa relação intergeracional, né? Esse lugar da família da arte, né? Então, são 18 anos e os bailarinos voltam com os filhos porque querem que a gente continue o trabalho formativo, né? Procuram a Dani, então assim, eu acho que isso é de uma potência, né? Me arrisquei a dançar esse ano, falei, vou me permitir estar no palco com os meus 43 anos, mas eu acho que isso é importante a gente tá nesse lugar. Muito bonito. Eu acho que assim a gente encerra com essa imagem maravilhosa. E olha, vai lá conhecer porque é uma família, né? Eles estão lá há 18 anos, tem uma história, né, muito importante. A Adriana é uma pesquisadora reconhecida, tem um trabalho aqui em São Paulo também. Então, só me resta dizer para as pessoas irem colaborar, ajudar, participar ao máximo, porque eu fiquei encantado e acho que se fosse pessoalmente, então, ficaríamos mais ainda. Muito obrigado pela sua presença, viu, Adriana? Agradeço a oportunidade, né? Espero que outras iniciativas na mídia sigam esse caminho sobre a importância da cultura na formação do humano. E agradeço muito a oportunidade. Queria agradecer ao Valdinei, que foi um estudante, um aluno, um bailarino, hoje é um grande produtor aqui da TV e nos convidou. Queria agradecer e vocês estão muito bem assessorados por ele. Daniela, obrigado pela sua presença. Obrigada também. Na próxima eu deixo você falar mais, tá bom? Tá bom. Vim aqui só para te ouvir, tá bom? Mas sua história é muito bonita, muito parabéns. Obrigada. E a você que acompanhou a gente até agora, obrigado. Mande suas sugestões e reveja esse programa, se você está na rede aberta, no YouTube. Vamos deixar lá, com certeza vai estar lá Instituto Cultural Arte e Vida. E aí você pode rever esse programa, manda suas sugestões e participe com a gente, tá bom? Muito obrigado, até a próxima edição.